Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Healthonomic Talks, um podcast do Health Economics and Management Knowledge Center da nova SBE. Aqui, o nosso objetivo é mesmo conversar sobre diversos temas que podemos enquadrar neste largo chapéu da economia da saúde. A nossa convidada de hoje é Teresa Silva, estudante de mestrado em Business Analytics aqui na nova SBE, e vamos conversar sobre farmácias e o papel que desempenham enquanto intermediador de cuidados de saúde. Teresa, obrigado por estares connosco hoje e é um gosto poder contar contigo. Quem já viu outro episódio sabe como é que isto funciona. Episódios curtos, direto ao assunto, pensados para caber no teu dia-a-dia, seja no caminho para o trabalho ou numa pausa entre reuniões. Mas antes de avançarmos, Teresa, podes contar-nos um bocadinho sobre ti, de onde é que surgiu o gosto por economia da saúde, por farmácias, o que é que te trouxe aqui? Olá, antes de mais queria agradecer o convite por estar aqui e poder participar neste podcast. Fui estudante de Economia e neste momento de Business Analytics, como disseste, e acho que o que me sempre fascinou foi perceber como é que vários sistemas sistemas económicos, acabam por ter impacto real no dia-a-dia das pessoas. Daí um bocadinho o interesse por a economia da saúde e mais concretamente farmácias, não tanto virado para o meu percurso académico, mas cresci perto da realidade de uma farmácia comunitária ou da oficina, que já vamos ver então o que é, e perceber que não são só, como outras áreas de foco, apenas a eficiência ou o bom funcionamento de uma empresa, mas sim também levar os cuidados de saúde mais próximos e mais eficientes à população. Sim, era exatamente por aí que queria que continuássemos, ou seja, perceber mais concretamente, porque, ou seja, nós estamos aqui neste largo chapéu da economia da saúde, hoje estamos aqui a falar sobre farmácias, e perceber o porquê desta interação com as farmácias. Foi esta ideia de que as farmácias são um intermediador, que levam os cuidados de saúde às pessoas, foi mais numa perspectiva também de equidade, de acesso, perceber como é que as farmácias podem desempenhar um papel no acesso que as pessoas têm aos cuidados de saúde? Sim, a farmácia comunitária é a farmácia que nós normalmente nos deslocamos diariamente. É aquilo que chamamos de uma farmácia, não é? Exatamente, uma farmácia normal. E as farmácias em Portugal têm uma característica fundamental e bastante diferenciadora, que é a capilaridade. Ou seja, existem farmácias em localidades onde já não existe, já encerraram cuidados de saúde, onde a resposta do nosso Sistema Nacional de Saúde não é tão imediata. E as pessoas só encontram os cuidados de saúde através da farmácia que está lá na rua, naquela vila. Exatamente. Ou seja, acabam por ser um dos pontos no percurso das pessoas. São fatores de ligação entre as pessoas e os cuidados de saúde que não têm ali à sua volta um centro de saúde, um hospital, e as farmácias acabam por desempenhar esse papel quase de intermediador, não é? Conhecemos as farmácias mais tecnicamente como farmácias comunitárias, como dizias. Anteriormente até lhes chamávamos farmácias de oficina, mas são na prática as farmácias que nós conhecemos, que estão nas nossas ruas, que nós vamos diariamente ou com alguma regularidade. É também importante tentarmos definir o que é que são as farmácias, o que é aquilo que nós conhecemos como farmácias, quais são as suas características distintivas, quase para balizarmos a discussão que vamos ter. Sim, as farmácias comunitárias, então as farmácias que nós conhecemos, que vamos diariamente. Elas não são apenas um ponto de disponibilização de medicação, mas também têm outros serviços, como rastreios, como vacinação. E as farmácias portuguesas têm uma característica muito diferenciadora, que é a sua capilaridade, porque estão em localidades onde muitas unidades de saúde já encerraram, onde a resposta do SNS não é tão imediata. Falamos, por exemplo, são um ponto de confiança para a população mais envelhecida ou geograficamente isolada. E, por exemplo, em 2023 iniciou-se o programa de dispensa em proximidade, que acaba por dar auxílio, apoio a doentes com doenças crónicas estáveis, em que visitam, por exemplo, o médico uma vez por ano e visitam a farmácia várias vezes ao longo do ano, para então serem acompanhados e terem acesso à medicação. Sim, as farmácias têm este papel
de comunidade, não é? Fazem parte das comunidades locais e quem vem de vilas ou freguesias mais pequenas sabe a importância que a farmácia tem até na própria ligação de toda a comunidade. Eu recordo-me sempre tinha uma professora no ensino secundário que dizia: aqui há de tudo, é como nas farmácias. As farmácias são conhecidas exatamente por isso, por serem sítios onde há de tudo e servem de ligação, de ponto de ligação, quase ponto de encontro nas comunidades locais. E por isso, talvez por isso, também a terminologia de farmácia comunitária é feliz, nesse sentido em que serve de ponto de ligação. Isto tudo para, no fundo, chegar à questão que te queria colocar, ou seja, qual é que é a razão, e já foste aflorando isso, para as farmácias serem tão centrais no nosso sistema de saúde português? Ou seja, não é só porque dispensam os medicamentos, não é? Sim, acho que é importante olharmos um bocadinho para números, sendo que cerca de 570 pessoas, 1000 pessoas em Portugal, ou seja, cerca de 5% da população portuguesa, frequentam uma farmácia diariamente. Ou seja, ao final de um mês, claro que existem pessoas que nunca vão e pessoas que vão todos os dias. Claro. Mas ao final do mês tinhas a população portuguesa na sua totalidade a ir a farmácias e, portanto, elas são, então, como dizias, têm a designação feliz de farmácia comunitária porque são um dos pontos de ligação entre a saúde e os cuidados de saúde e as pessoas, não é? Exatamente. Ou seja, e talvez para continuarmos a conversa também neste sentido, era importante percebermos quais é que são os grandes desafios que hoje as farmácias enfrentam. As farmácias já foram mais farmácias de oficina, no sentido em que desenvolviam os seus próprios medicamentos, hoje não. As farmácias servem de intermediário, de entreposto entre as pessoas e os fornecedores diretos dos medicamentos. Quais é que são os desafios que no curto, médio, longo prazo as farmácias enfrentam? Ok. Neste momento, diria que a escassez do medicamento é um problema global. Em Portugal, os medicamentos têm relativamente preços baixos, ou seja, incentiva a exportação do medicamento ou mesmo a não colocação de certos medicamentos no mercado português. E acho que o segundo desafio poderia ser a retenção de talento farmacêutico. As farmácias comunitárias têm um quadro altamente qualificado, cerca de, em média, 4 farmacêuticos por farmácia, mas a sua sustentabilidade está a ser ameaçada e acho que é um dos maiores desafios que enfrentam. O online, de alguma forma, pode colocar um desafio a isso? Sim. As grandes superfícies e o online acabam por tornar ainda a competitividade em termos de preços mais elevada e porem um bocadinho em risco, então, a rentabilidade de alguns produtos na farmácia. E há aqui, de alguma forma, um papel que o Serviço Nacional de Saúde possa desempenhar para tentar integrar mais as farmácias? Isso faz sentido? As farmácias já estão, de alguma forma, totalmente integradas dentro do sistema? Não diria totalmente integradas, mas já estão integradas numa certa medida, como, por exemplo, o plano de vacinação à gripe e à Covid. Mas existem, claro, há outras oportunidades da sua integração, como, por exemplo, em termos de rastreios, para doenças infecciosas. Tu já podes ir a uma farmácia e fazer rastreio, por exemplo, para o HIV e hepatites, mas podíamos alargar essa integração para outro tipo de doenças. E há algum entrave para que até agora isso não tenha sido feito? Acho que é mesmo só a falta de... A falta de vontade, de alguma forma, que isso aconteça? Algum tipo de corporativismo que possa existir também de outras classes? Acho que também com os círculos curtos políticos que temos enfrentado, falta alguma estabilidade nesse sentido de incentivar uma melhor integração das farmácias, mas acredito que neste momento... Sim. O tempo voa e estamos a caminhar para o fim da nossa conversa e, portanto, passava para a rubrica final que vamos fazendo em todos os nossos episódios. Teresa, és ministra por um dia, tens maioria no Parlamento, podes tomar uma decisão, o que é que farias, qual é que seria, por onde é que começavas? Boa pergunta. Acho que agarraria então neste tópico da estabilidade política, ou seja, grandes desafios económicos e sociais em Portugal muitas vezes têm impactos entre os partidos políticos, como por exemplo o aeroporto. Acho que se fosse ministra podia tentar incentivar um pacto
no investimento no SNS e na sua integração, por exemplo, com as farmácias. Certo. Acho que o Presidente da República também está com bastante interesse num pacto na saúde, portanto, pode ser que isso venha a ter impacto real. Teresa, foi um prazer ter-te aqui hoje. O tempo vai passando, o tema poder-nos-ia levar a estarmos aqui muito mais tempo, mas também este objetivo de termos episódios concisos leva-nos a que o tempo já tenha passado. Obrigado a todos os que ouviram este episódio e esperamos que tenham tirado tanto desta conversa quanto nós. Voltamos em breve com mais um episódio de Healthonomic Talks. Até lá!